hoje já tinha Uma boa noite. Já tinha, né? Boa noite a todos. Mais um encontro aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Famoso Tuir, não tão famoso. E chegamos hoje com uma leitura da Bíblia, Coríntios, capítulo 14. O dom da profecia é superior ao dom de línguas. O que será que ele quis dizer com isso, né? Estava falando nessa leitura toda, é uma leitura bem grandinha até, que fala que todos aqueles que falam em outras línguas, né, falam para si mesmo, porque o outro não entende o que ele está falando, né? Que aquela pessoa que se espiritualiza, que se eleva a Deus, né? Que essa pessoa ela possa traduzir, essa é a palavra, traduzir. Vou ter que arrumar isso aqui agora, não tá pegando a minha internet. Ela possa traduzir aquilo que ela tá falando para as pessoas compreender. Então, quando nós ouvimos, né? Quando nós... Faltou as palavras, que coisa. Quando os nossos mentores nos transmitem aquilo que a gente precisa transmitir, né? Para o mundo, para as pessoas, para um enfermo, para alguém que precise daquelas palavras, né? Quando nós estamos canalizando, nós precisamos traduzir em palavras simples para que as pessoas compreendam. Porque os mentores, eles têm uma elevação espiritual imensa, né? Então eles falam ou transmitem em palavras muito além de, muitas vezes, até do nosso próprio entendimento. Então, por isso que um canal, né, absorve aquilo que o mentor está querendo passar e filtra, e aí as palavras saem de forma que todos entendam, né? Então, Jesus Cristo falou isso. Antes tu profetizar do que falar outras línguas. E profetizar o que seria, né? Tu trazer ao mundo as palavras do jeito que as pessoas possam entender. Tu estudar, ter um conhecimento, mas quando tu for passar esse conhecimento, tu conseguir fazer com que as pessoas te compreendam, né? Porque não adianta nada tu ser um doutor, né, das letras, subir num púlpito e começar a falar para uma multidão de pessoas mais simples com tudo aquilo que tu tem de conhecimento. Aquelas pessoas, elas não vão entender nada do que tu tá falando, nada, né? Assim, os espíritos elevadíssimos, eles se transformam, né? Eles se transmutam para que o povo, para que a população mais simples consiga compreender aquilo que eles estão falando, né? Consigam se identificar com aquilo que elas estão falando, né? Muitas vezes se usa muito de exemplos preto velho, né? Os preto velho, tu olha para eles assim, né? Tu ouve eles falando, eles são uma simplicidade, né? Uma coisa mais amada do mundo, assim, tem até dó, da vontade de ensinar eles a falar. Ninguém percebe que ali está um espírito iluminadíssimo e que ele se preparou para estar daquela forma para que as pessoas consigam entender a profecia deles, né? A palavra, entender o que eles estão querendo dizer. Então, o maior exemplo, assim, né, de quem ensina e doutrina com humildade é os próprios preto velho, né? E todos os caboclos, enfim. Quando tu te eleva muito em palavreado e palavras difíceis, né? Tu não consegue te dirigir ao
público final, né? As pessoas que realmente precisam daquelas palavras, daquela assistência. Então, Paulo, né, quando enviou essa carta aos Coríntios, ele disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito vai estar entendendo, os espíritos vão estar entendendo. Mas os meus irmãos que estão ao meu redor, eles não vão conseguir dizer amém, porque eles não vão saber quando que terminou a oração. Olha que interessante. Então, quando tu faz em outras línguas, né, quando tu ora em outras línguas, tu tá te elevando sozinho. Tu não tá te elevando junto com os outros, né? Muitas vezes tu tá te... Imagina o que ele tá falando, tá te mostrando que tu sabe, né, falar novas línguas e novos caminhos, mas tu não tá conseguindo passar para aqueles que precisam aquilo ali que tu sabe, aquilo que tu sentiu, né? Como que eles vão dizer amém? Ele falou aqui, como que eles vão dizer amém? Vocês não sabem o que tá falando. Vocês não sabem quando que terminou a oração, né? Como que eles vão concordar contigo? Então, eu lembro daquelas missas antigas que eram faladas em latim, né? O padre lá falando em latim, lá, e a pessoa não entendia bolhufas do que estava falando, só dizia amém. Chegava na hora todo mundo, amém. Mas não tinha a menor ideia do que o padre estava falando lá em latim. Mas eu acredito que isso tudo também, né, seja meio que umas parábolas e umas metáforas pra gente pensar, né, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente vivencia, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente observa, para nos tornar o mais igual possível aos nossos irmãos, né, o mais simples possível dentro da doutrina, dentro da profecia, como ele falou, para que todos consigam, né, tá compreendendo aquilo que a gente quer dizer. Porque às vezes eu enrolo, mas no fim a gente acaba se entendendo. Mas pelo menos eu falo na língua que todo mundo entende, né? E também da forma que eu entendi a leitura, como eu sempre falo, né? Porque ele também falou aqui sobre os instrumentos musicais, né? Se os instrumentos musicais estiverem parados ali, eles não emitem som nenhum. Se tu pegar um instrumento musical e só uma flauta e só soprar ela, também não vai dizer nada para ninguém. Para te usar aquela flauta, tu tem que saber manusear ela para que ela emita uma canção e tu saiba do que ela tá falando, né? Então nós somos instrumentos, né? Nós somos instrumentos de Deus, instrumentos dos Espíritos, para permitir que eles falem através de nós, mas de uma forma que todos consigam compreender. Então nós somos a flauta, né? Que eles vão tocar, se possível uma canção bonita, eu gostaria que quando fosse comigo fosse uma canção bonita, né? De forma que vai tocar o coração de todas as pessoas que estão próximas a nós, ou que estão nos vendo, ou que estão nos escutando. Que a gente possa, né, entrar na nossa humildade, assim, que a gente possa ser humilde, compreender tudo aquilo que eles querem nos ensinar, mas com humildade, com sabedoria, né? Mas de uma sabedoria de poder compreender o que o teu irmão precisa saber, né? Trazer para as pessoas aquilo que dará um benefício para elas. Não trazer aquilo que tu vai entender e tipo assim, se eu entendi tá bom, o resto não tem problema, né? Que tu possa ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E que se permita ser tocado com maestria para poder passar ao maior número de pessoas aquilo que tu quer dizer, aquilo que os espíritos querem dizer, que as entidades querem dizer, aquilo que Jesus deixou para nós na Bíblia, né? De forma que todos consigam compreender. Não vou nem falar muito hoje, porque o seu Oxóssi já está desde cedo aqui querendo falar, e hoje é com ele o negócio. E ele sempre tem
bem mais coisa, bem mais interessante. Ele sempre tem umas coisas bem mais interessantes para falar do que eu, né? Entende muito melhor do riscado e do babado. Vamos passar para ele, trazer aqui essa mensagem. Do dom da profecia. Um salmozinho. Um salmo. Ok a todos. Ok. Meus irmãos, o dom do profeta, o dom da profecia, as línguas ensinadas pelo Criador ao mundo, espalharam-se pelo planeta todo, pessoas em lugares diversos, falando em línguas diferentes. Aconteceu que os primeiros povos falavam todos a mesma língua. Os primeiros povos falavam a língua dos sinais. Os primeiros povos não tinham a capacidade do discernimento da fala. Emitiam sons, mas não elaboravam palavras. Então, com o progresso, passou o homem a emitir palavras, nomear objetos, da forma que aquela tribo compreendia. Porém, eram muitas tribos espalhadas pelo mundo. E cada tribo começou a se expressar da forma que a tribo entendia. Olha que interessante. Da onde surgiram linguagens diferentes? Estavam isolados, não tinham contato umas com as outras e se manifestavam, se expressavam do jeito que a sua coletividade compreendia. Mas tempos e tempos, né? Isso, meus irmãos, imaginam 1000 anos, né? Não dias nem meses, nem 1000 anos, vamos dizer assim, se passaram. Começaram a se locomover pelo planeta e aí descobriram que existiam outras tribos. Tanto que na Bíblia antiga se diz que os filhos do homem casaram com as filhas de Deus. Eram povos que não eram conhecidos por aquele território. Não eram coisas impressionantes. Ocorre que alguns povos, devido à sua população que vieram de outros planetas, né, que reencarnaram oriundos de outros planetas,
já tinham algo mais elevado, né? Uma instrução, uma mentalidade mais elevada, então já tinha uma cultura superior àqueles que ali chegavam, então imaginavam que eles eram deuses por terem, né, um conhecimento maior. E aí foram se deslocando para outros lugares e cada tribo que se encontrava, a língua era diferente. A linguagem era diferente. E eles não se compreendiam. Porque um falava que isso era copo, o outro falava que isso era bacia, o outro falava que isso era pilão. E não se compreendiam. Então podemos se dizer que começaram aí as primeiras guerras. Porque a incompreensão do que o outro fala nos faz achar que ele está nos agredindo. Olha que interessante. O simples fato de você não conseguir se comunicar com uma pessoa faz você acreditar que a pessoa está lhe agredindo. A filha bem colocou, quando estamos canalizando pensamentos através de médiums, o médium precisa, através da sua mente, filtrar as palavras de forma que os ouvintes consigam compreender. Porque senão de nada valeria as coisas que falamos. Assim como no decorrer do tempo, mais milhares de anos foram se passando e aquelas tribos viraram países, né? Vilas, vilarejos, países, e continuaram utilizando os seus dialetos. Só que aí, de uma forma ou de outra, conseguiram, através da inteligência que vem sendo adquirida através das reencarnações, né, com que alguns daqueles conseguissem compreender os outros. Aí passaram a ter os tradutores, né? Fulano vai na frente porque fulano sabe falar com os ciclanos todos lá, se comunica e traz o que foi que eles falaram, né? Os primeiros tradutores foram assim. Um grau de inteligência um pouco mais elevado, de um espírito um pouco menos embrutecido, conseguia entender o que os outros falavam. Muitas vezes, espíritos que já haviam reencarnado lá naquela tribo e vieram reencarnar nessa aqui, então já tinha no seu subconsciente, né? Porque tudo que se aprende de verdade é depois que a gente desencarna. Aqui a gente absorve e depois que desencarna é que a gente Abre o leque. divide. Aí quando volta, junta o leque e traz tudo de novo. E ali foram reencarnando espíritos em tribos diferentes e foram conseguindo se compreender. E se tornou o que é o mundo hoje. Pessoas falam línguas diferentes, mas conseguem se comunicar, né? Conseguem se comunicar mesmo falando línguas diferentes. Hoje ainda mais fácil ainda, né? Bota ali e já sai tudo que tu precisa falar. Mas hoje, há 50 anos atrás, as pessoas já conseguiam, né, de uma forma ou de outra, se comunicar mesmo com as pessoas que falam outras línguas. Mas as línguas que Paulo falava aqui não eram exatamente essas que a gente entende hoje, né?
eram irmãos pregadores que se diziam falar as línguas dos anjos, né? Que falavam exatamente como o Espírito transmitia para eles. Se achavam superior por estar falando as línguas dos anjos. Que nada mais era do que escutar o que o Espírito estava falando e não transmutar para uma língua compreensível. Então Paulo falou para eles isso, que mais vale, né, aquele que profetiza através do Espírito do que aquele que fala outras línguas. Porque aquele que profetiza consegue transmitir a informação dos Espíritos de forma que todos compreendam. E aquele que fala novas línguas, ele só absorve para si mesmo. Fica só consigo. Então, quando vemos certos médiuns, né, que se engrandecem por falar em outro idioma, que diz que o espírito que está com ele fala outro idioma, muitas vezes não é uma coisa, como eu vou dizer na língua dos irmãos, assim, não é uma coisa muito... Vaidade toma conta. Os irmãos dizem legal, não? É uma coisa muito legal. Porque ele está usando só para si aquilo ali, para que as pessoas imaginem que ele é um médium muito maior do que ele é. Sendo que, na verdade, o médium muito maior, o bom médium é aquele que consegue transmitir para os seus irmãos de uma forma que eles compreendam. De uma forma que todos vão conseguir dizer amém no final da oração. Se você estiver no meio da tribo, né, os indígenas, fala a língua dos indígenas, para que eles possam compreender. Se você estiver num castelo, num lugar nobre, de pessoas de alta sociedade, fale a língua deles, para que eles possam compreender. Então, profetizar é falar a língua daquele público que você tem ali no momento. Daquelas pessoas que precisam entender as suas palavras. Era isso que Paulo dizia. Mais vale, né, tu ter o dom da profecia, conseguir entender o que os espíritos querem te dizer e transmitir para os teus irmãos, do que tu ficar simplesmente falando outras línguas, outra linguagem. E outra linguagem também podemos falar, meus irmãos, sobre tudo o que ocorre no planeta. É tantas coisas que se ouvem dizer que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o fulano isso, que o fulano aquilo, que o outro fez não sei o quê. Tantas coisas que se falam que são inverdades. Fake news que chama. Que acaba baixando a energia do planeta de uma forma que a mentira é uma energia muito baixa, meus irmãos. Só que ela faz com que as pessoas tenham temor e acaba baixando ainda mais. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós achamos que entendemos.
para não causar pânico nas pessoas. Porque estamos num momento, especialmente aqui nesse país, onde tudo causa pânico nas pessoas. Tudo é entendido de uma forma errônea. As pessoas não conseguiram compreender ainda que aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não importa se você entrou em pânico, se você sofreu, chorou, esperneou, não importa. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Por que sofrer de antecedência? Por que querer sair correndo para estocar comida, para fazer abrigos? Por quê? Porque se você tiver que partir, você pode estar aonde estiver, que você vai partir. Se você tiver que passar fome, você pode ter estocado a comida que for, que você vai passar fome. Dá para os meus irmãos compreender? Que não, aquilo que for, que vai acontecer, não tem o que se faça que vai acontecer. E aquilo que é para mim, não vai ser o meu irmão que vai passar. Os filhos estão vendo isso, sentindo na pele nos dias de hoje. O que é seu de dor, é seu, não é do outro. Então as línguas que se falam de tantas coisas faz com que as pessoas não compreendam a importância da conexão com Deus. Ao invés de entrar em desespero, de querer metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas absurdas, pensando só em si, né? Se o alimento vai ficar caro, então eu vou comprar tudo que eu posso agora para eu ter. E o meu irmão que não pode comprar tudo que eu posso comprar agora, vai faltar para ele depois? Eu não vou fazer com que o alimento fique mais caro ainda? Tudo que acontece faz com que as pessoas olhem cada vez mais para si. Não consiga perceber que o outro também tem as mesmas necessidades que ele. E que se eu posso fazer e o outro não pode, por que eu vou fazer? Vamos ficar todo mundo na mesma frequência, né? Se tem aquele meu irmão que ele trabalha de manhã para comer à noite, é o único jeito que ele tem para comer, por que eu vou tirar todo o pão e estocar na minha casa? Sendo que corre o risco de não acontecer nada e aquela comida estragar dentro da minha casa. Porque são coisas que se ouve com os ouvidos, mas não se leva para o coração. Não se compreende de verdade. Tivemos, meus irmãos, 2 anos para pensar e refletir no amor ao próximo durante uma pandemia que levou milhares de vidas. Milhares de irmãos desencarnaram. Para que pudéssemos refletir no que é o amor ao próximo. As tempestades estão acontecendo, levando bens materiais das pessoas, deixando as pessoas desabrigadas. E tudo que se consegue ouvir é dizer: que bom que não foi na minha casa. Graças a Deus que não foi comigo. Não consegue se olhar para o irmão e pensar: meu Deus, o meu irmão perdeu o seu telhado, perdeu tudo. E está em desespero. Nós voltamos a um meu, me parece que de uma forma pior do que antes.
que era para ser diferente. E o planeta, meus irmãos, ele vai progredir. Ele vai transformar, independente da nossa vontade ou não. Então, aquilo que tiver que ser, será. Nada nem ninguém conseguirá impedir. O que tiver que ser, será. Então vamos pensar um pouco mais no todo, no conjunto, naqueles que realmente precisam do nosso amor e do nosso carinho, das nossas orações. Irmãos, oração é de graça. Você faz uma oração, você não perde nada, ao contrário, você ganha. Por que não parar e fazer uma oração para esses irmãos que se ficaram desabrigados? Por esses irmãos que ainda hoje sofrem a perda dos seus entes queridos da pandemia. Porque não compreenderam, foi uma coisa muito fora da realidade do planeta que as pessoas estavam acostumadas. Então não conseguiram absorver ainda isso. Tu perder um ente querido, a pessoa desencarnar porque esteve doente, porque acometeu de um mal que todo mundo já conhece, é uma coisa. Agora tu perder em massa, famílias que perderam em massa, pai, mãe, avós, crianças ficaram órfãos sem nem os avós para cuidar, né? Então as pessoas ainda não absorveram tudo isso. E parece que o mundo esqueceu o que aconteceu. Parece que algumas outras coisas ainda vão ter que acontecer para o despertar da consciência do planeta. Para que todos consigam falar a mesma língua, que é a língua do amor. Para que todos consigam falar a língua do amor. E é para isso que nós lutamos. Para que todos consigam falar a língua do amor. Um salve a todos os irmãos no planeta. Um salve a todas as entidades de luz que aqui estão nessa noite. Um salve aos caboclos, um salve aos preto velho. Um lalupa ao povo da rua. E um salve para os meus irmãos. E uma boa noite a todos.